Muito obrigado. Estamos de novo aqui na quarta-feira com vocês, falando sobre questões que são importantes para o nosso dia a dia. Semana passada, vocês se lembram bem, nós tivemos um pedido de socorro porque alguém estava se afundando em dívidas e nós pensamos em desenvolver uma estratégia para salvar a pele do nosso super endividado, não é verdade? E eu fiz umas perguntas aqui para vocês no ar e até falei, olha, se você responder para 4 ou 5 delas já na situação de ser um super endividado. De repente, você já começa a pensar, não, pessoal, mas não estou tão feio assim. Saiba que a primeira coisa que as pessoas fazem é negar a sua própria condição, normal. Isso é quase como se fosse um viciado. Alguém que é alcoólatra, quando prova pela primeira vez do álcool e se acostuma com isso, ao sentir o gosto, um pouquinho que seja, já volta a entrar no mesmo vício. A mesma coisa acontece com alguém que se acostuma com as dívidas, ok? Então, veja, temos que pensar em metodologia, em uma estratégia para tirar você daí. Então, é preciso que você desenvolva comigo um trabalho para poder garantir esse resultado. Semana passada, o que a gente fez? Eu lhes pedi que você fizesse uma relação de todas as suas dívidas, todos os valores a serem pagos, não é? Você estivesse indicando para quem é, quanto é, o que você fez com esse dinheiro e quanto é de juros que você estaria pagando em cada uma das suas dívidas. Você fez isso, né? E aí, então, em cima disso, a gente pode agora discutir um pouco mais sobre a questão do super endividado, ok? Muito bem. Então, olha só, você agora já começa a se perguntar, olha só, eu tenho dívidas, né? Estou me afogando em mais de dívidas, não consigo descobrir uma maneira, né, de pagar minhas contas. Como é que a gente faz isso? Para onde é que eu corro agora? Olha, se de repente você percebeu isso agora, nós temos um meio que pode ser uma forma pela qual você saia dos seus problemas financeiros, ok? Qual seria esse? Um dos meios mais interessantes que a gente pode falar para vocês é sobre esse daqui, olha só. É sobre a questão de você fazer uma composição de dívidas, ok? Vira comigo no slide, por favor, não é? Olha só, a gente vai consolidar dívidas. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala em dívidas, e são muitas no dia a dia, você começa a pensar em um meio de garantir que você reduza a sua carga de sofrimento, não é? Veja, a grande questão aqui é que ao consolidar dívidas, você está pegando várias dívidas suas e vai transformar agora em apenas uma única dívida mensal a ser paga. Percebe isso? Então, ao invés de você ter contas que vencem dia 1º, dia 5, dia 12, dia 10, dia 20, 22, 29, dia 30... tudo isso vai se converter em apenas um único pagamento mensal. Mas veja, isso é uma estratégia. É um dos meios pelos quais a gente pode tentar resolver um problema. Mas é um tratamento. Tratamento é como se você tivesse ido no médico e pedido uma receita para um problema seu. Então veja, a sua saúde precisa de cuidar de uma questão qualquer. Você não poderá comer gordura, você não poderá correr, você não poderá fazer tipo de coisa, beber bebida alcoólica. Tratamento é isso, você se submeter a uma condição de temporariamente controlar uma série de questões para poder resolver o seu problema, tá bom? Então, olha só, primeira coisa a fazer, por que nós faríamos isso? Qual é a razão disso? Bom, porque você vai ter na consolidação de dívidas apenas uma única conta mensal. Você também vai fazer o quê? Vai pagar apenas uma única taxa de juros e que deverá ser mais baixa. Por que eu digo isso? Porque você vai ter que negociar isso para conseguir um acesso com o banco, com uma financiadora, com uma consolidadora de dívidas, um valor mais baixo, uma taxa mais baixa. Para que garantir para você, certo? Um alongamento da dívida com taxas menores e então você vai pagar apenas uma única conta por mês. Então, se você tinha 7, 8 contas que estavam sendo pagas todo mês e você estava se afogando já, você vai agora fazer uma operação onde todas as dívidas vão entrar numa única conta mensal. E você vai saber que vai pagar aquela conta por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Professor, é tanto tempo assim? Depende da sua dívida, não é? Depende da sua capacidade de pagar as suas contas. Então, veja, se você conseguir consolidar isso, você vai pagar uma taxa de juros mais baixa também. E, finalmente, você vai poder estimar, não é? Quanto tempo vai estar tratando o seu problema. Quanto tempo vai ter para poder resolver a sua pendência financeira, ok? Se você entende, estamos dizendo o seguinte, semana passada eu lhes falei, né?
se estiver pagando a conta em dia, se você não estiver, né, tendo atraso nos seus pagamentos, se está tudo bem para você, então você não tem que sofrer com isso. Agora, essa conversa nossa aqui é para quem está com um atraso muito grande de dívidas, ok? Veja, então, ao falarmos em consolidar dívidas, um dos meios mais fáceis de fazer isso é através de você fazer uma operação que a gente chama de empréstimo com garantia real. Por quê? Porque com garantia real, o empréstimo fica mais baixo, não é? Pode voltar o slide, por favor. Fica mais baixo, o custo do empréstimo fica mais baixo. Por que isso? Porque em função de eu colocar em garantia um bem que eu possuo, certo? Um imóvel, um veículo, o banco que me financia o dinheiro vai ter a certeza de que se eu não pagar com o meu dinheiro, eu tenho um bem que vai estar pagando aquela conta. Então, veja, esse assunto é muito sério. Não é assim para fazer de qualquer jeito. Não é para você ir lá e meter a cara e fazer uma operação de refinanciamento. Não, não é isso não. É para você pensar direitinho, para poder colocar em garantia um bem e então, com os custos todos envolvidos, você saber que vai pagar menos a longo prazo. Então, veja. Você colocou o seu carro em garantia e levantou algum dinheiro. Pagou todas as suas contas, certo? E vai pagar agora o valor desse veículo refinanciado. Colocou a sua casa em garantia. Se de repente você financiou, está devendo tipo 100 mil reais por aí, então você refinanciou a sua casa e vai pagar um valor de 1.000, 1.200 reais por tantos anos. Mas veja, é tratamento, não é? Não é festa. Vai sobrar dinheiro para você? Se sobrar dinheiro, você tem que fazer o quê? Começar a adiantar a quitação do seu financiamento, para se livrar o mais depressa possível desse processo, ok? Então, olha só, vamos lá. Né? O slide seguinte, veja o seguinte, que nós temos que pensar. Nós temos que conhecer as diversas taxas, ok? Que você vai ter que pagar. Por quê? Porque você tem que achar e ter certeza realmente que está pagando menos. Você pode ter uma taxa mais baixa em um banco qualquer, mas se o banco te cobrar cadastro, te cobrar verificação de bem, te cobrar uma série de custos acessórios que a gente chama, o seu valor final pode ficar mais alto. Então, atenção nisso, né? Não vai entrando de cabeça não, né? Tem que analisar com cuidado, com carinho, com muita atenção. Temos que também fazer o quê? Olha só, né? Próximo slide. Né? Não esquecer de manter a sua conta paga corretamente, porque se você não quitar a sua conta em dia, o que vai ocorrer para você é que o juros fica mais alto ainda. Eu conheço operações que alguém fez um refinanciamento, onde a prestação dele sai R$ 287 por mês, ok? Se ele não pagar no vencimento, no dia seguinte, a mesma conta vai para R$ 700 reais. Ok? Por que isso? Para ter garantia de que ele vai pagar isso em dias. Ok? Então, a nossa conversa aqui bate sobre isso. Né? Veja, a última dica para vocês é o quê? Que você mantenha o seu impulso sob controle, quer dizer, a vontade de consumir vai ser grande, mas lembra, você está tratando, estava dodóizinho, a sua questão financeira estava doentinha, você não estava bem, gastando tudo que você tinha e que você não tinha. Você está em tratamento, então agora você não pode soltar a rédea do seu impulso de consumir. A sua vontade de comprar coisas é enorme, eu sei disso, né? A pessoa tem que se segurar, dizer, não, eu não vou comprar, né? Eu só pago uma conta por mês, está sobrando R$100 e eu posso comprar uma coisinha? Não pode. É tratamento, ok? Então, ao consolidar dívidas, você está entrando agora num processo de se curar, de se permitir, né, sarar e ficar livre das suas dívidas. Então, quer dizer, está tratando, você não pode consumir mais, você não pode gastar mais. E no dia que você acabar de pagar suas contas, você se livrar das suas dívidas, aí você começa a pensar se você vai comprar alguma coisa, se realmente precisa daquilo, se aquilo realmente para você é importante, se aquilo realmente vai trazer a alegria, a satisfação que você precisa ter, não é? Muitas vezes as coisas são apenas satisfações momentâneas, né? Então tem que pensar direitinho nisso, como é que funciona. E então, por último, né? Tem aí meu contato para vocês continuarem falando comigo para poder resolver o problema nosso do dia a dia, questão financeira. Fechando o dia de hoje, eu preciso lhes falar sobre uma questão que é importantíssima. Essa semana é importante para nós brasileiros porque agora, dia 1º de julho, fazem exatamente ontem 20 anos que o real entrou na nossa economia, né? O real entrou para valer e que houve um processo de implantação desde março de 94 até julho, não é? Nesse período o real entrou. Antes do real entrar no Brasil, nós tínhamos uma inflação que chegou a 80% ao mês.
E hoje, a inflação nossa está, segundo o governo, em 6 e alguma coisinha ao ano. Não é? Alguns sentem isso com maior intensidade, outros com menos intensidade, mas a inflação de 6% ao ano é muito grande ainda. Não é? Alguém vai dizer assim, mas professor, se a inflação já esteve um dia a 80% ao ano, e agora, ao mês, e agora nós temos uma inflação de 6% ao ano, então nós estamos bem, não é? Não, não estamos bem. Nós não podemos comparar o Brasil hoje com o pior que nós somos um dia. Nós temos que pensar o Brasil com relação ao melhor que nós podemos ser. Existem economias no mundo que crescem a inflação de 1%, 2% ao ano, ok? E nós podemos crescer igual, não é? Com uma inflação de 2% ao ano, e crescer bastante. Com a inflação mais baixa, nós temos juros mais baixos. E juros mais baixos influenciam o seu dia a dia, a sua vida, o seu financiamento, né? A sua casa própria. Vai custar tudo muito menos. Então, brigue pelos preços, fiscalize, né? Abra o seu olho, discuta bastante e não deixe o real se perder, né? Eu sei que a culpa não é sua, nem minha, mas nós, como povo brasileiro, temos a obrigação de manter esse patrimônio que é a nossa moeda, né? Semana que vem a gente continua com vocês com mais um assunto que envolve o seu dia a dia, tá bom? Até lá e sorte pro Brasil na sexta-feira. Grande abraço.